Agora a gente vai criar alguns prismas na janela 3D, tá ok? Então eu posso começar aqui fechando essa janela de visualização aqui. Aí fica visível somente a janela de visualização 3D. Tá? Então a gente pode selecionar a ferramenta, a gente pode clicar aqui e selecionar a ferramenta Prisma, por exemplo aqui, ó. Tá? É importante que quando você passa o cursor sobre o ícone, aparece uma ajuda aqui, ó. Tá vendo a ajuda para o prisma? Ó. Selecione ou crie um polígono para a base do prisma e então selecione ou crie um ponto da base oposta, ok? Então a gente pode tentar criar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, a gente clica aqui, vamos criar um prisma de base triangular. Então estou criando a base aqui, fechei. E aí agora, um novo clique, eu posso dar aqui, por exemplo, nesse eixo aqui. Certo? Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos clicar com o botão direito e arrastar para visualizar, né? Vejam que ficou um prisma oblíquo, né? Certo? Ficou um prisma oblíquo, certo? Se eu fizer um prisma reto, né? Como é que eu posso fazer isso, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer apagar, vamos apagar aqui. Ou vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um outro prisma aqui do lado. Vamos fazer, depois a gente pode comparar os dois. Então vou criar primeiro um polígono nesse plano, certo? E agora eu vou traçar uma perpendicular ao plano, passando por esse ponto aqui, certo? Agora a gente pode criar o prisma, clicando sobre o polígono e sobre um ponto dessa perpendicular, ok? Então agora a gente tem um prisma reto aqui, certo? Né? Vamos ver agora o que a gente pode fazer, por exemplo, se eu quiser criar uma pirâmide, por exemplo. Vamos criar uma pirâmide aqui, como é que a gente pode fazer? Né? Para a gente ganhar um pouco mais de espaço, eu vou apagar esse prisma oblíquo aqui. Então, seleciono um ponto aqui, deleto. Posso deletar esse aqui também. Ok? Né? Então vamos selecionar a ferramenta pirâmide. Vamos ver como é que é a ajuda da pirâmide. Né? Selecione ou crie um polígono para a base da pirâmide e então selecione ou crie o verso oposto à base. Certo? Então, vamos criar, por exemplo, vamos ter aqui criar um polígono, um plano, um polígono aqui, um quadrilátero. Certo? Tá. A gente pode fazer o seguinte, posso criar aqui uma perpendicular a planos, passando por esse ponto. Vamos selecionar a ferramenta pirâmide. Clica sobre o polígono, sobre um ponto aqui nessa perpendicular. Certo? Vejam que aqui a pirâmide não ficou aquela pirâmide reta, né? Reta aqui, mas vamos supor que a gente queira uma pirâmide em que a altura está sobre o centro da base aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa reta, essa perpendicular aqui, tá certo? E vou criar, né, o centro aqui dessa base aqui. A gente pode fazer isso com a ferramenta segmento, ou a gente também pode fazer como centro de massa do polígono. Vamos pedir aqui para exibir a janela de álgebra, certo? Para a gente poder visualizar qual é esse polígono aqui, tá? Então é o polígono 2. Ok? Então tem o polígono 2 aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e escrever assim, ó. Centro de gravidade do polígono, desse polígono aqui, polígono 2. Polígono 2. Dou um OK aqui, dou um Enter, né? E aparece aqui o ponto, tá certo? Então agora eu posso fechar aqui e posso traçar uma perpendicular a esse plano, passando por esse ponto aqui, ok? E agora eu venho com a ferramenta pirâmide, clico no polígono e num ponto aqui, que é perpendicular.
ok? Tá, então agora a gente criou aqui uma pirâmide, né, que tem a altura passando pelo centro da base, tá ok? Tá? Então é isso aqui, ok?